Na cidade de Cafarnaum, os primeiros raios de sol banhavam as construções de pedra e as ruas ainda silenciosas. O som suave do vento percorria os becos, enquanto os moradores começavam a despertar para mais um dia de trabalho, oração e convivência. A cidade fervilhava de atividades e murmúrios sobre um homem que realizava curas e falava com autoridade diferente de todos os outros. Jesus de Nazaré. Mas essa história não começa com ele. Começa com um homem improvável, um centurião romano, estrangeiro, gentil, comandante de soldados. Para muitos judeus, ele representava o opressor, a sombra de Roma que pairava sobre o povo escolhido. Mas, para aqueles que o conheciam, esse homem era diferente. Ele era respeitoso, justo e demonstrava uma sensibilidade incomum ao Deus de Israel. Seu nome não nos foi dado, mas sua fé ecoa pelos séculos. O centurião era um homem de responsabilidades. Comandava cerca de 100 soldados. Era estrategista, disciplinado e sabia o peso de uma ordem. Mas em sua casa havia algo que nem sua posição, nem sua força podiam resolver. Seu servo de confiança, a quem ele amava como um filho, estava gravemente doente, à beira da morte, inconsciente, frágil. Os melhores cuidados já haviam sido tentados. Os médicos falharam e agora só restava a esperança. O centurião andava de um lado para o outro, o coração apertado, olhando o servo em silêncio. O jovem respirava com dificuldade, seu rosto pálido, a pele fria. A cada segundo que passava, parecia mais perto do fim. O soldado forte, acostumado a dar ordens e ver homens obedecerem, agora se via impotente. Seu olhar se voltou para o céu, onde seus olhos encontraram o que seu coração já buscava há tempos: socorro. Foi então que ele ouviu sobre Jesus. Já havia rumores sobre ele: milagres, cura de leprosos, expulsão de demônios. A sogra de Pedro fora curada ali mesmo, em Cafarnaum. O centurião ouviu relatos de que esse homem não apenas pregava, mas também tocava os intocáveis e restaurava os esquecidos. Algo dentro dele acendeu. Mas como se aproximar? Ele sabia que os judeus consideravam os gentios impuros. Sabia que um mestre judeu entrar na casa de um romano era escandaloso. Mesmo assim, ele precisava tentar. Então, teve uma ideia: pedir ajuda aos anciãos judeus que conhecia e que o respeitavam. Por favor, disse ele com urgência nos olhos, levem minha súplica até o mestre. Digam-lhe que meu servo está muito doente. Peçam para que ele venha curá-lo. Os anciãos hesitaram por um momento, mas logo consentiram. Aquele homem havia construído a sinagoga da cidade com seus próprios recursos. Era gentil, era devoto, era digno de compaixão. Eles partiram rapidamente em direção a Jesus, que estava ensinando nas proximidades. Ao encontrarem o mestre, disseram: Senhor, há um centurião que te roga ajuda. Ele é digno do teu favor. Ama o nosso povo e até nos construiu a sinagoga. Seu servo está à beira da morte. Jesus, com seu coração sempre sensível ao clamor humano, prontamente se levantou e os acompanhou. Seus discípulos seguiam atentos. As multidões começaram a se formar ao redor, sussurrando, especulando. Um gentil pedindo ajuda? Um romano? E Jesus indo até sua casa? Enquanto o grupo se aproximava da casa do centurião, este, de longe, viu a movimentação. Seu coração se apertou. Ele sabia que não era digno, sabia quem era aquele homem que se aproximava. Sentiu-se pequeno, humilde, tremendo de reverência. Rapidamente, chamou amigos próximos e os enviou ao encontro de Jesus. Quando chegaram, repetiram as palavras exatas do centurião: Senhor, não te incomodes. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, por isso nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente até ti. Mas dize uma só palavra, e o meu servo será curado. A multidão silenciou. Os discípulos se entreolharam. Jesus parou, e os mensageiros continuaram: Pois eu também sou homem sujeito à autoridade.
e tenho soldados sob meu comando. Se digo a um, vai, ele vai. Se digo a outro, vem, ele vem. Se digo ao meu servo, faz isso, ele faz. Assim também, sei que basta uma ordem tua, e tudo se cumpre. As palavras ressoaram com tamanha fé, tamanha clareza espiritual, que Jesus se maravilhou. Sim, o Filho de Deus, que conhecia os corações, que discernia intenções, se admirou profundamente. Ele se voltou para a multidão e declarou: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. As palavras foram como um trovão espiritual, vindas de um centurião romano, um homem de guerra, mas agora quebrado diante da fé, um homem de ordens, agora esperando uma palavra. Naquele mesmo instante, sem toques, sem rituais, sem pompa, o milagre aconteceu. O servo que estava à beira da morte levantou-se com o rosto rosado, a respiração leve, os olhos vivos. A febre se foi, a morte recuou, a vida venceu. Os mensageiros retornaram à casa e, ao entrarem, testemunharam o impossível. O servo estava completamente curado. O centurião caiu de joelhos, lágrimas nos olhos. Ele não viu Jesus, não o tocou, mas sua fé atravessou a distância e foi suficiente. A notícia do milagre se espalhou como fogo entre as palhas. Em poucas horas, Cafarnaum inteira comentava: o servo do centurião foi curado só com uma palavra de Jesus. Velhos contavam o ocorrido nas portas de suas casas. Mulheres se emocionavam com a fé de um homem que sequer era do povo de Israel. E os discípulos estavam boquiabertos. Pedro, sempre impulsivo, comentou com os outros: vocês ouviram o que ele disse? Nem mesmo em Israel encontrou tamanha fé. João, mais introspectivo, murmurou: é como se aquele homem soubesse exatamente quem Jesus é, mesmo sem andar com ele todos os dias como nós. O centurião, por sua vez, permaneceu em sua casa, agora tomada por uma atmosfera de gratidão. Os servos dançavam em silêncio com os olhos marejados. Aquele que quase morreu, agora caminhava pelo pátio, saudando a todos com um sorriso sereno. Era como se a paz tivesse se materializado ali. Mas, mesmo em meio à alegria, o centurião se recolheu. No seu interior, algo mais profundo havia sido despertado. Ele não queria apenas a cura. Ele ansiava por conhecer mais sobre aquele homem. Não o milagreiro, mas o Messias, o Salvador. Ele não sabia ainda, mas sua fé havia tocado os céus. Em outro ponto da cidade, Jesus caminhava com os discípulos, silencioso, seus olhos atentos ao que ninguém via. Ele sabia que aquele momento era profético. A fé de um gentil apontava para o que ainda viria, um reino sem fronteiras, um povo formado não por etnia, mas por fé. O reino dos céus será tomado por aqueles que creem com o coração, disse ele, enquanto olhava o horizonte. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Os discípulos tentavam compreender aquelas palavras. Jesus estava dizendo que os gentios também fariam parte do reino? Que a salvação era para todos? Isso era novo, revolucionário e, ao mesmo tempo, escandaloso para muitos. Dias se passaram. O centurião continuou sua rotina militar, mas algo dentro dele havia mudado. A rigidez do uniforme agora se misturava com a suavidade de um coração rendido. Ele ainda dava ordens, ainda marchava com seus soldados, mas carregava um olhar diferente. Seus subordinados percebiam isso. Ele não era apenas um líder, era um homem transformado. Durante as noites, ele subia ao terraço de sua casa e fitava as estrelas. Em silêncio, orava. Não com fórmulas, não com repetições, mas com um coração quebrantado. O mesmo Deus de Israel, que ouvira Abraão, ouvira também a súplica de um comandante romano. E isso era grandioso demais para ser ignorado. E Jesus seguia seu caminho. Multidões continuavam a cercá-lo, homens e mulheres,
Buscavam cura, respostas, direção, mas sempre que encontrava fé verdadeira, ele parava. Não importava se era um pescador, uma prostituta, uma mulher com um fluxo de sangue ou um centurião estrangeiro. A fé sempre o fazia parar. Certo dia, um fariseu questionou Jesus: "Como podes admirar a fé de um gentil? Ele não conhece a lei, não guarda os mandamentos. Como podes elogiá-lo?" Jesus, com um olhar firme e amoroso, respondeu: "A fé verdadeira não se mede por tradições, mas pelo coração que confia." Aquele homem entendeu que bastava uma palavra minha. Isso é fé. E onde há fé, há milagre. Essas palavras ecoaram entre os presentes. Alguns entenderam, outros se escandalizaram, mas ninguém ficou indiferente. Enquanto isso, em Cafarnaum, o centurião continuava sua caminhada silenciosa. Ele não buscava reconhecimento, não fez alarde, não escreveu sobre o milagre, mas seu nome ficou eternizado, não por sua espada, mas por sua fé.